Então abra comigo, sem delongas, lá no texto de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. O nome Timóteo significa aquele que agrada a Deus, aquele que vive para agradar a Deus. E você sabe que Paulo tinha um grande carinho, um grande amor por Timóteo, chamado filho na fé, que nós chamamos da segunda geração de pastores que nós temos registrado no Novo Testamento. Então você pode abrir aí seu texto, em 1 Timóteo capítulo 1, eu leio o capítulo 3, a partir do verso 14. Você pode acompanhar comigo aí na sua casa ou aí na sua versão. Tem muita gente aqui mandando mensagem no YouTube por conta dessa mudança climática, né? Mas a irmã Rose e o Fábio estão mandando um abraço para os irmãos aqui, lá de Capivari. E o Jaques, amigo nosso também lá de Recife, e algumas famílias de Recife, que são famílias ligadas à nossa família também, estão nos acompanhando. E a nossa irmã lá de Portugal também está nos mandando um recado que está acompanhando o nosso culto lá. Eu não sei o nome da cidade, esqueci agora o nome da cidade, mas nós estamos sendo acompanhados por esses nossos irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, eu leio do 14 até o verso 16. Você pode ficar assentado como você está, me acompanhe na sua versão, e você na sua casa também pode aí assim acompanhar na sua Bíblia. Embora eu espere vê-lo em breve, muito em breve, escrevo-lhe essas coisas agora, Timóteo, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar, em outras versões, se proceder na casa de Deus. Ela, a igreja, é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce ou baluarte da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo, o grande mistério da nossa fé, Timóteo. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra. Nós cremos na Tua Palavra, nós cremos que ela é a verdade, que ela contém a verdade, e que ela invade o nosso coração, tirando os conceitos que não agradam ao Senhor. Por isso, Pai, que nós queremos aprender com Paulo, com Timóteo, servos fiéis do primeiro século que andaram com o Senhor, a fim de que possamos aprender e compreender como proceder na casa do Senhor. Permita, Deus, que a nossa visão e o nosso entendimento de igreja não seja pautado pelos conceitos humanos, mas sejam pautados por aquilo que está na Tua Palavra. A Tua Palavra é inerrante, a Tua Palavra é infalível, e a Tua Palavra é a fonte de segurança, de base e de verdade para a nossa igreja. Fica conosco, Senhor. Fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz é sempre poderosa, e a Tua voz vai destruir tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e vai construir um edifício firme e seguro para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo começa com uma expressão de carinho, de afeto, de gratidão. Quero muito te ver. Eu não sei se nós temos essa percepção de igreja ou de convivência cristã. Falava com meu filho e disse para ele essa semana: o dia mais importante para nós é o domingo. É o dia onde nós conseguimos nos encontrar. Eu espero ver os meus irmãos, eu espero encontrar os meus irmãos, eu espero estar com o povo de Deus. É claro que a sua espiritualidade, a sua devoção particular na sua casa é extremamente importante. Diga-se de passagem, nós precisamos recuperar a ideia do culto doméstico. Eu sempre digo isso. Separe um tempo por dia com a sua família, ore com seus filhos. Eu sei que a nossa vida é muito agitada, muito corrida, mas durante a semana tenta encontrar um dia
um jantar especial para você ficar com a sua família, mas também um dia para você ter esse momento com a sua igreja. E Paulo está falando o seguinte: eu tenho carinho por você, Timóteo, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero saber como anda a sua vida. Em outras passagens, Paulo também demonstra esse carinho, esse cuidado com várias igrejas. Aos irmãos de Tessalônica, ele fala assim: eu estou ansioso. Aquela paixão que Paulo tinha, por exemplo, para ir até a Europa e conhecer os irmãos de Roma, eu quero muito estar com vocês. Lembra Paulo escrevendo aos Coríntios: eu sei que a minha presença entre vocês será uma presença até um pouco exortadora ou meio dura, mas eu faço questão de estar com vocês, eu sonho estar com vocês, eu desejo estar com vocês. Então, quando nós falamos que amamos a Deus e amamos a nossa igreja, nós precisaríamos recuperar essa ideia que Paulo está colocando, que nós deveríamos ter esse anseio, esse desejo de estar juntos. Cada encontro é importante, cada encontro e cada celebração, Deus vai falar ao nosso coração. Agora, nós precisamos entender e sermos instruídos naquilo que Paulo está dizendo, que ele começa com essa expressão, como proceder. E em cada ambiente, nós precisamos proceder de uma forma, não é assim? Em cada ambiente tem uma roupa, em cada ambiente tem um vocabulário, um linguajar, uma postura. Dia desses eu estava saindo para ir no cartório, nessa semana eu precisei ir lá no cartório ver a situação da ata, e aí eu estava aqui trabalhando, então eu estava de boné aqui, cuidando do jardim, e aí a moça me ligou, fui lá pro cartório, mas antes disso precisei passar para pegar o Timóteo na escola. Cheguei na escola, peguei o Timóteo, estava de boné, fui para casa, falei: agora eu preciso trocar de roupa para ir no cartório. Falei: vai desse jeito mesmo. Falei: desse jeito mesmo, lá nesse ambiente, não faz sentido, filho. Aí eu coloquei roupa, como eu estou agora, eu coloquei meu uniforme pastoral, aí cheguei lá, fui bem atendido. Eu falei assim: tem um proceder, como proceder, como falar. Não é assim, Lucas? Tem a roupa forense, tem a roupa de trabalho. Rafael, você pode chegar na empresa lá de qualquer camiseta? Tem uma maneira de proceder na empresa? Tem. Ô Daniel, você pode dirigir o ônibus lá com essa camiseta aí, a paisana? Tem uniforme, não tem uniforme? Tem um proceder. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não podemos trazer o proceder do mundo e colocar dentro da igreja. E Paulo está falando o seguinte: olha, a minha preocupação é que vocês tenham posse do conhecimento, das habilidades necessárias, do linguajar necessário, da prudência necessária ao se relacionar na igreja, porque a igreja é um outro ambiente diferente daquele ambiente que você convive secularmente. E é claro que nós não queremos e nem podemos fazer uma dicotomia, ser uma pessoa na igreja, uma pessoa no mundo, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: os nossos relacionamentos na igreja são de finos tratos. Como a gente costuma dizer na nossa declaração de fé, e quando nós falamos do pacto, né? A singeleza dos nossos relacionamentos, o cuidado com os nossos relacionamentos, para não denegrir a imagem e a estrutura e a visão da igreja. E aí Paulo então vai falar da igreja como essa igreja chamados para fora, a eclésia, e Jesus funda a sua igreja, a eclésia, os chamados para fora. Nós temos uma missão, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, toma cuidado com o proceder seu e com o proceder da igreja, e ensina a igreja a ter um bom proceder, para que as pessoas vejam que vocês de fato tiveram um encontro comigo, que vocês são do Senhor. E aí Paulo então vai colocar para nós pelo menos 3 verdades, um texto que eu quero apresentar nessa manhã, lembrando do Salmo 2: pede-me as nações e eu te darei como possessão. Então nós temos essa expressão já do Antigo Testamento na igreja: pede-me as nações, pede-me mais pessoas, e vocês serão a minha agência, vocês serão essa comunidade, essa assembleia que vai divulgar o meu nome e a minha glória para todo mundo. Então, em primeiro lugar, a igreja é casa de Deus. Dá uma olhadinha na expressão de Paulo aí no versículo 14, no versículo 15, melhor dizendo. Ela é a igreja de Deus. Em outras versões, ela é a casa de Deus. E essa expressão no grego, casa, é oikos. E oikos é muito interessante porque se relaciona a casa
casa ou a relacionamentos, como eu estava dizendo, ou literalmente sobre família. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja é um grupo de pessoas onde esse grupo de pessoas salvas por Jesus estão se relacionando. Não tem como ser igreja sem relacionamento, esquece isso. Não, eu quero ir sair ileso. Não existe isso. Eu quero somente a celebração, o pastoreio da igreja, mas não quero a convivência. Você está por fora. Você não entendeu o que é igreja, porque a igreja é relacionamento. Não tem como você, por exemplo, celebrar a Deus num culto, numa ceia, e não olhar para quem está do seu lado, não ver a história, não conhecer as pessoas, não participar de nenhum evento de comunhão, de confraternização, não encontrar com alguém aí nos corredores, não conhecer a história. E é tão interessante que a gente vive numa sociedade tão agitada, que a gente tem tantas informações e a gente fica meio cansado das informações. É muita informação. Agora, a gente precisa selecionar as informações que nós recebemos. E tem gente que fica alienado das coisas da igreja. Já viu gente assim? Não fala. Você sabe o que vai acontecer na igreja? As crianças vão na Fundec. Não estou sabendo. Não prestou atenção no culto, não leu o boletim, não viu o grupo da mensagem, mas outras informações ele posta. Ele tem informação. Ele busca informação. E quando ele não quer, ele vai atrás. O que Paulo está dizendo é o seguinte: foque nos seus relacionamentos. Foque na sua igreja local. Ela é a casa de Deus. É ali que você vai nutrir amizades espirituais. Eu não sei, Rafael, desculpa de usar essa referência. Quando tu caiu da escada, tu me ligou e ligou para tua esposa. A minha pergunta é: por que você não ligou para os seus amigos? Porque a rede de relacionamento, o que na cabeça dele está embutido? Ele já entendeu o que é a igreja. Se tem alguém que vai me socorrer, é a minha família e a minha igreja local. Essa semana uma senhora na madrugada liga: se o senhor não me socorrer, ninguém vai me socorrer. Então é a igreja, esse rede de relacionamento, essa família que nós temos, e nós precisamos nutrir esses relacionamentos. Agora veja que Paulo está nos lembrando novamente que a igreja não é um local, um prédio, um CEP. A igreja não é um CNPJ, por mais que eu como presidente tenha que cuidar do CNPJ. A igreja não é apenas uma instituição religiosa, uma agremiação de amigos. Não, a igreja é o ajuntamento dos filhos e filhas de Deus, que se torna uma igreja, uma família local, um povo adquirido pelo sangue de Jesus, e nós somos dessa parte, dessa família, e aqui a gente se conhece, aqui a gente se olha, aqui a gente se abraça, aqui a gente se ama, aqui a gente se perdoa, e aqui a gente junto serve a Deus. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa família. Por isso que a Bíblia toda vai falar para nós, principalmente no Novo Testamento, do amor fraternal. E aí, explicando para Timóteo e para as outras crianças que perguntaram para mim essa semana, que eu solto isso, né? Aí o Ramon falou assim: mas por que essa ideia de fraternal? O que é fraternal? Eu falei: fraternal vem de frater. Frater é pai. O que é o amor fraternal? Somos todos filhos do mesmo pai, e por isso nós usamos uma nomenclatura, um título de irmão e de irmã. Só que às vezes nós usamos irmão e irmã título de cumprimento: oi meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos lembrar que esse título, irmão e irmã, é muito profundo na espiritualidade cristã, porque nós somos um povo, temos o mesmo pai, e esse pai está cuidando da minha vida, da sua vida e das nossas vidas, e também da nossa igreja local. Nós não somos mais órfãos, não estamos perdidos no mundo, temos um ambiente, temos uma congregação, nós nos reunimos semanalmente para nos lembrarmos dessas verdades. Fazia inclusive muitos anos que eu não cantava esse hino, Vanessa, do cantor cristão da semente, para a gente lembrar que nós temos que plantar a semente, para nós lembrarmos que a nossa vida tem que ser no padrão da santidade de Deus. Não foi isso que nós cantamos? Santo Deus, eu preciso de você cantando essa melodia e falando essa verdade para mim. E você precisa que eu pregue a mensagem para você ouvir mais uma vez, lembrando que na formação do povo de Deus, Deus sempre desejou estar no meio do seu povo, e nós somos casa de Deus. E
me lembro quando nós estudávamos Êxodo e a Cleusa falava lá da formação do tabernáculo, na expressão de Deus, quando Deus falou o seguinte: vocês me farão um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do meu povo. Qual que é o desejo de Deus? Habitar no meio do seu povo. E essa é a expressão que João, o evangelista, vai dizer sobre Jesus, que Jesus, o verbo de Deus, veio entre nós e montou a sua tenda entre nós. A expressão até que eu cunhei lá do grego é o seguinte: tabernacularizou, ele montou a sua tenda entre nós. Deus está entre nós, aleluia por isso. Deus visita o seu povo, e por isso nós somos casa de Deus. Então, se no Antigo Testamento nós temos aquela expressão clássica de que a igreja, que o povo de Deus é casa de oração, e casa de oração para orar pelas outras nações, nós precisamos recuperar isso. Por que nós temos começado os nossos cultos em oração? Porque essa igreja tem que ser casa de oração. O povo de Deus deve ser um povo marcado por oração, por dependência de Deus. Eu estou no meio de vocês enquanto vocês estão em comunhão plena comigo por meio de Jesus. É isso que Deus está dizendo. Haja vista que quando Jesus, encarnado entre nós, ele chega no templo de Jerusalém e vê, desculpa a expressão, aquela balbúrdia. Aquilo era uma micareta fora de época, né? Uma bagunça aquilo lá, não é? Os caras vendendo, comércio. Como que chama aqueles caras lá que faz troca de dinheiro? É cambista. Animais presos. Qual que é o conceito do Antigo Testamento? Você tem o seu animalzinho, você cuida dele, alimenta ele, cuida. Você prepara para o sacrifício. Aí o camarada naquela época lá, já pensando na pós-modernidade, você faz pix dentro do templo. Posso pegar um cabritinho, uma rolinha? Já está semi-pronto, é só entregar lá. E Jesus então pega lá o seu chicotinho e vocês transformaram a casa do meu pai, o lugar sagrado, em covil de salteadores. Expulsa tudo, faz uma limpeza e fala assim: vocês precisam entender que igreja, povo de Deus, é casa de oração, é lugar de gente crente, é reunião de povo santo. E o conceito do Antigo Testamento é o seguinte: ó, como é bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É ali, na comunhão do povo, que Deus visita o seu povo, e é ali que Ele ordena a bênção. Aonde Deus nos abençoa, irmãos? No dia a dia? Sim, mas também nas nossas celebrações, amém? Ele visita o seu povo, Ele fala com o seu povo, Ele instrui o seu povo, Ele limpa o nosso coração quando a gente está junto, Ele nos exorta mutuamente. Agora, individualmente, o conceito de Paulo é o seguinte: nós somos templo do Espírito Santo, correto? Todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas quando nós nos juntamos e nos reunimos como igreja, Paulo vai dizer aos Efésios que nós somos edifício e santuário edificado a Deus. E aí, na época da construção, eu tive muito essa consciência de que nós somos tijolinhos, que Paulo vai falar de pedras vivas, e Pedro também vai usar essa imagem. Está chovendo, é isso? Ah, que gostoso. E aí nós vamos nos unindo. Então nós vamos nos agregando. Então cada um tem o Espírito Santo de Deus em si, mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos o quê? Nós somos, olha que interessante a expressão bíblica, pessoalmente, eu sou templo do Espírito Santo. Quando eu me reúno com a minha igreja, nós nos tornamos uma catedral do Espírito Santo. E Ele está no nosso meio. Isso é igreja. Então veja que a expressão do Apocalipse é o seguinte: o próprio Deus dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então o que é a igreja para nós? Essa nossa reunião, onde Deus se faz presente, e por conta da presença santificadora dEle entre nós, falando no nosso coração, a gente fala assim: Deus está aqui. Eu até lembrei daquela canção, lembra? Deus está aqui entre nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, Ele está entre nós. Ele está visitando os nossos corações. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está contemplando a nossa fé. Lembra daquele hino? Sim, a nossa fé Jesus contemplará.
E por isso nós nos reunimos. Em segundo lugar, a igreja é a igreja do Deus vivo. Nós servimos e adoramos o Deus vivo, ou seja, no sentido absoluto da palavra. Agora, nós não adoramos os ídolos falsos, nós não nos prostramos aos ídolos feitos por mãos humanas. Lembra do Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. O povo que não acreditava na ressurreição, os saduceus, chegaram para Jesus com uma historinha lá do Antigo Testamento, falando de uma mulher que teve vários maridos, lembra disso? E aí Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder do Deus vivo. Então veja que Paulo está recuperando esse conceito. Para nós, igreja, essa igreja é do Deus vivo. Nós não adoramos falsos ídolos, nós não servimos a pessoas, nós estamos aqui para adorar a Deus, e esse Deus está vivo, e porque Ele está vivo, Ele promove vida entre nós. E a expressão no grego aqui, vivo, é eterno, no sentido absoluto. Explico. Para nós, nosso português é vida, né? Por exemplo, você acha que eu estou vivo? Eu estou vivo? Estou vivo. Tenho vida biológica. Se meu coração ou qualquer órgão parar aqui, acabou a vida biológica. E Jesus trabalha com essa ideia. Quem está vivo biologicamente. Paulo vai dizer isso em Efésios. Estando nós mortos dos nossos delitos. Você vai no centro da cidade, está todo mundo vivo? Está todo mundo andando, comprando. Lembra daquela brincadeira, vivo, morto? Está vivo, mas espiritualmente morto. E aí Jesus vai falar o seguinte: quem tem a vida eterna, aí é outra expressão, não é bios, não é de vida biológica, é de zoe, vida eterna. Interessante. Quem está com Jesus tem a vida abundante, tem a vida eterna. João 3,16, ganha a vida eterna. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja é uma comunidade eterna. Amém por isso. A igreja existe antes da fundação do mundo, porque o Deus que fundou a igreja é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, e todos os outros são deuses o quê? Falsos, criados por mãos humanas. Isaías já combateu muito isso. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não correm. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, porque eles são deuses criados pelas mãos humanas. Quando Deus estava no centro do povo e o povo temendo a Deus, no Êxodo, por exemplo, o povo estava bem, não estava? Moisés e Arão precisou dar uma saidinha lá, lembra? O Arão ouviu umas outras vozes. O que eles fizeram num ato de loucura? Criaram o bezerro de ouro. Deu certo, gente bonita? Deu certo? Porque eles se afastaram do Deus vivo. Nós, como igreja, se nós nos afastarmos do Deus vivo, a igreja vai para frente? A nossa vida vai adiante? Não vai. Nós precisamos ter esse entendimento. Quem governa a nossa vida, quem governa a história da igreja é o Deus vivo. Somente Ele pode dizer o seguinte: eu sou Deus, não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia aquilo que vai acontecer. É o que ele está dizendo em Isaías: eu sou o único eterno, o único vivo, o único que estou apontando o caminho da eternidade. Louvado seja o Senhor. Aí o próprio Apocalipse vai dizer o seguinte para nós: eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim, aquele que é, que há de ser e aquele que virá, que é a expressão do Antigo Testamento. Eu sou o que sou, eu sou o eterno, e nós adoramos ao Deus vivo, eterno, que está sentado no trono, que visita a sua igreja, que cuida de nós nos nossos mínimos detalhes, e a gente fala como Paulo: estou suprido, Senhor, obrigado, eu sirvo ao Deus vivo. Eu não acredito numa fábula, eu não acredito numa história contada, não, eu tenho um relacionamento com Deus vivo. A igreja de Deus adora e celebra os feitos de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse sentido, a humanidade está dividida em dois grupos. Tem aqueles que creem, tem os que não creem. E nós estamos do lado dos que creem. Amém. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua atuação por meio do seu Espírito. E a igreja é essa comunidade viva.
porque o Deus vivo visita ela, cuida dela e empurra essa igreja para a sua missão. Agora veja que Paulo aqui está fazendo um contraste linguístico. Se tem o Deus vivo, tem a proposta dos deuses falsos, que Timothy Keller tem um livro fantástico sobre isso, deuses falsos. Ele está fazendo um contraste. Vocês estão querendo servir os deuses falsos, enquanto na realidade você tem um banquete, você poderia se deliciar eternamente, servindo tão somente ao Deus vivo e verdadeiro. Tem uma expressão que eu gosto bastante, uma experiência, melhor dizendo, do Antigo Testamento, que eu acho que vale muito a pena a gente retomar, que é o caso de Elias. Quem lembra do profeta Elias? Teve uma ocasião que tinha lá os profetas de Baal, de Azera e toda aquela galera, todos os deuses falsos, deuses da fertilidade, lembra? E Elias, ousadamente temendo a Deus, falou o seguinte: então vamos fazer uma prova de fogo, nós vamos servir aqui, nós vamos adorar, que amanhã, 6 da manhã, vigília de oração, a gente vai começar. E aí Elias fala o seguinte para os caras lá, para os profetas: então vocês começam das 6 ao meio-dia. Vocês podem orar à vontade, fazer o que vocês quiserem, e eu só vou ficar em silêncio. O que o texto diz? Se cortaram, lembra? Se degladiaram, gritaram, fizeram de tudo. Houve alguma resposta? Nenhuma. Nada. Nenhum sinal, nenhuma folhinha se mexeu. Nada. Aí Elias fala o seguinte: eu vou reparar o altar antes de orar. Tem um detalhe no texto lá que a gente esquece: reparar o altar. Ele repara o altar, ele faz lá o regaço para a água correr, ele joga água à vontade para dizer: olha, não tem nada aqui de material seco para combater a combustão, e nós vamos orar a Deus. Essa semana eu usei essa experiência para uma pessoa. Não, pastor, oração boa, aquela oração de 2 horas. Eu falei: não, oração boa, oração de 30 segundos do coração quebrantado. Vou te ensinar, oração de Elias. Eu fiz a oração de Elias, pega lá, 1 Reis, capítulo 18, 19. Não dá 30 segundos a oração de Elias, mas ele tem fé. Ele fala assim: Deus, como o Senhor é Deus, e só o Senhor pode responder, ninguém vai responder, só o Senhor. Então o Senhor responde. O que o texto diz? Que o Deus vivo e verdadeiro se revelou com fogo e consumiu o altar. O nosso Deus responde. Ele é o único, Ele é o verdadeiro, Ele é o eterno, e nós somos essa igreja dele. O Deus vivo aqui é o Deus que está doando vida, e nós precisamos entender que tudo aquilo que envolve a nossa vida deveria ser um ato de gratidão. Você está vivo? Pela glória de Deus. Você está respirando? Pela glória de Deus. Deus está vivo entre nós e promovendo vida entre nós, vida abundante, vida com qualidade, vida com inteligência, vida com devoção. Então o que é o nosso encontro como igreja, se não um encontro onde a gente aprende como proceder e como dar graças a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Ô Eliane, desculpa, Eli, que alegria ver seu menino trazendo o cofrinho. Há 2 semanas atrás ele pegou o cofrinho. Vocês viram a alegria dele mostrando para a tia Natália? Foi bonito demais, não foi? Para nós nem importa o valor que tem aqui dentro, mas esse menininho que há 2 anos ele chorava, que ele não queria ficar, agora a mãe pode ir embora, ele não quer ir embora. Ele entendeu o que é igreja, ele entendeu o que é devoção, o que é entrega. Isso é importante para nós. Deus está vivo e promovendo o que entre nós? Vida, esperança, porque Ele cuida. E aí eu me lembrei de fazer algumas orações, frases. Eu lembrei de um hino: vem Senhor e visita a tua, lembra daquele hino? 580 do HCC, vem e visita a tua igreja, sem a tua graça ela murcha, mas com a tua graça, Senhor, ela continua viva, bonita. Fiz outra oração, bem curtinha: habita entre nós, ó Senhor, faça a tua morada
na Nova Canaã, em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, lembra a oração dos discípulos ao caminho de Emaús? Não nos abandone, não nos deixe, fique conosco, lembra? Fica conosco, Senhor, fala ao nosso coração com poder e graça, vem habitar entre nós, visita, ó Deus, a tua igreja com a tua santa e poderosa presença, para que os nossos pecados sejam eliminados e nós sejamos um povo santo, temente e que ama o Senhor. Terceiro e último lugar, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Verdade aqui no grego, a expressão é aletheia, é a convicção unânime, aquilo que é 100% verdadeiro. Dias atrás, eu não sou de encontrar nada, você encontra as coisas, e depois que surgiu o Pix, nem dinheiro, nem moeda a gente encontra na rua. Não gostei desse negócio de Pix, particularmente não gosto. Falei para o Timóteo, nunca mais achei nenhuma moeda. Sumiu. Esses dias eu parei num posto de pedágio só para pegar dinheiro, não sabia mais como que era dinheiro, pegar dinheiro. Dei uma nota de R$100, a mulher falou assim, não tenho troco. Falei, então eu vou desligar o carro, quero dinheiro na mão. Porque a gente perdeu essa relação, quero saber aquilo que é verdadeiro. É isso que Paulo está colocando. Tem dinheiro falso, tem dinheiro verdadeiro. E a verdade, ela permanece. E a verdade se opõe à mentira. E nós precisamos ter esse entendimento. Coloca entre aspas agora, tem igrejas que são igrejas da verdade? Tem. Mas tem igrejas que são igrejas da mentira. Tem líderes que são líderes de verdade? Tem. Agora tem líderes que só querem dinheiro do povo? Só se assistir na madrugada. Só quer dinheiro, só pede dinheiro. Eu mesmo vi essa semana. O camarada fez uma dívida de 17 milhões e ele estava lá na madrugada pedindo na TV. Se ele fez e ele quer fazer um projeto faraônico, o problema é dele. Vai ficar pedindo dinheiro para os outros para fazer um projeto de 17 milhões? O que Paulo está colocando para nós é o seguinte: nós somos da verdade e nós seremos conhecidos como o povo da verdade, em oposição ao pai da mentira, que nós nem falaremos o nome dele. Ele está fazendo a obra dele, e nós, como igreja, precisamos lembrar que a igreja é uma coluna e baluarte da verdade, e nós só podemos falar a verdade. Mesmo que você e eu sejamos envergonhados de uma relação, num confronto, diga sempre a verdade. Fala a verdade. Se você for, eu falo para o Timóteo, se você for apertado, diga a verdade, não minta. Porque os mineiros vão dizer que uma mentira tem perna curta, né? E depois, uma hora ou outra, mentira. E para você sustentar a mentira, você precisa contar uma outra mentira, vira uma bola de neve e você depois não lembra onde você começou a mentir. E quando a gente mente, a gente faz aquilo que agrada o opositor das nossas almas. E nós somos o povo da verdade. Agora, veja que Paulo está colocando o seguinte: tem o pilar, ou coluna. Eu aprendi isso quando nós estávamos em construção, na época da construção. Pilar e coluna, fundamento ou sustentação da base. E aqui a expressão de Paulo é o seguinte: é a coluna que suporta o peso do teto. Aí fiquei pensando assim, Paulo, o que você está querendo dizer? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós temos o baluarte, que é a base, o fundamento, e Cristo é a pedra angular, veja o raciocínio de Paulo. Cristo é a base, a pedra angular. Tem o baluarte e depois você tem as colunas. Em outras palavras, a coluna segura o peso da verdade e Jesus é o fundamento da verdade. Ou seja, em cima e embaixo a igreja está calçada na verdade, e nós só temos uma mensagem a dizer ao mundo: que Jesus Cristo é o caminho, a vida e a verdade. Para nós a verdade é uma pessoa, não é um conceito filosófico. É verdade. E nós servimos a Deus por meio da verdade. E a igreja deve anunciar a verdade. A igreja é alicerçada na verdade, pois o seu próprio fundador fundou a igreja na verdade. É muito interessante que Jesus vem revelar a verdade. Tem alguém chamando aí, gente? Tem que desligar estranho aí. Alguém ajuda aí? Fechou? Joia. Jesus vem, segundo João, cheio de graça e de verdade. Conhecereis a verdade, a aletheia.
aletheia. E a aletheia vai eliminar a mentira do nosso coração. Se nós conhecemos verdadeiramente o Filho verdadeiramente nos libertará. E por que temos visto milagres entre nós? Porque a nossa igreja, graças a Deus, está fundamentada na verdade. Se você espremer todas as nossas músicas, toda a nossa liturgia, todo o nosso sermão, você vai sair daqui com a verdade de Deus, fundamentada na pedra angular que é Jesus, que mesmo disse: eu sou a verdade. Então eu concluo e encerro a minha fala hoje dizendo que a igreja é chamada a ouvir a verdade, obedecer a verdade, apregoar a verdade, proclamar a verdade, ensinar a verdade e defender a verdade. Lembra aquela expressão que Paulo usa, que nós já estudamos? Levantar a bandeira da fé evangélica. E a fé evangélica diz o seguinte: nós somos da verdade. A missão da igreja é só proclamar a verdade, dizer que o Deus vivo está entre nós, habita entre nós, e que nós somos família de Deus, casa de Deus, e que os nossos relacionamentos são sim importantes para Deus e para o nosso Senhor. Isso é a igreja. É o que Paulo coloca, é o que nós cremos, é o que nós seguiremos como meta para o próximo ano, se Deus assim permitir. Eu espero que você tenha muita saudade do domingo, e que você fala assim: eu não vejo a hora que o domingo chegue, para eu me reunir com a minha igreja, para eu estar com a minha igreja, para eu poder adorar a Deus com a minha igreja. Como diria o Timóteo, mesmo que a gente não sabe cantar, mas lá no meio a gente canta junto, né, pai? Então, aí a gente tem um coral, né? Eu não sei tocar, mas aí o povo toca e a gente canta junto, né, pai? Eu falei: verdade. Eu falei para ele: eu também não sei pregar, meu filho, mas eu prego e o povo sente a presença de Deus, a gente vai junto, meu filho. Isso é igreja. É o lugar onde nós somos amados por Deus, espaço do nosso crescimento. E é isso que nós vamos cantar com bastante vibração. O estandarte dessa igreja. Põe para mim a primeira estrofe aí, William. Levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, o quê? Verdadeiro, que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos louvar o Senhor.